ano, Fernando Schuller. Quer dizer, eu não sei se ele ainda é filiado ao PSDB, mas foi filiado ao PSDB por muito tempo, inclusive exercendo posições de destaque. Aí o Fernando Schuller era o profeta do óbvio, né? Escrevia muito na Veja, e aí, como o Guzo faleceu e o Estadão precisa de uma espécie de cota de antipetista, aí colocaram o Fernando Schuller, porque o Guzo ele realmente criticava de forma consistente, né, o PT, o judiciário, aí chamaram o Fernando Schuller para ocupar esse vácuo. Aí vem, problema da candidatura de Flávio Bolsonaro não é o preço impossível de ser pago. E é o que então, Schuller? O preço sugerido pelo senador Bolsonaro é impossível de ser pago. O Congresso não vai aprovar a anistia de Bolsonaro, né? Ele não será perdoado. Isso não passará nem no Congresso, muito menos pelo Supremo. O problema da campanha ou pré-campanha não é o preço, o problema se chama viabilidade. Fernando Schuller, que também é um liberal assumido. Se a campanha de Flávio Bolsonaro efetivamente deslanchar, o colunista acredita que isso abrirá espaço para uma candidatura de centro-direita na disputa pelo Planalto em 2026, né? Sem direita. Um liberal que também não quer um Bolsonaro. A gente vai voltar nisso, já já. Não só para falar dos liberais, mas falar sobre uma candidatura sem viabilidade. Será mesmo que a candidatura do Flávio não tem viabilidade? Mas vamos por partes. A Folha chamou o leitor, o grande leitor da Folha de São Paulo, para dizer que para salvar o Brasil é preciso tirar Lula e a família Bolsonaro da jogada. Tirar? Como é democrata, né? Por que você não vota em quem você quer, leitor? O leitor não quer vencer no voto. Ele quer o uso da força para eliminar uma família inteira. Não pode. A população não tem capacidade de decidir sozinha. Então você tem que usar da força para tirar da jogada. Aí foram saindo as notas ao longo do dia. O autor dessa é o Gustavo Maia, mas talvez aí os mais espertos e que já estão acostumados sabem que o Gustavo Maia é colunista, né? Quer dizer, trabalha pro Lauro Jardim, nosso porta-voz do mercado financeiro. E tem o Centrão, né? Como a sua expressão política. A descrença do PP e do União Brasil com a candidatura de Flávio, né? Na reunião com Flávio, na noite de segunda, Ciro Nogueira, sempre ele, e o Rueda deixaram claro que não vê a candidatura do Flávio como eleitoralmente viável. O mesmo papo do Fernando Schuller e do Mário Sabino. Ciro e Rueda saíram do encontro dizendo que consultariam os diretórios estaduais sobre o apoio ao senador, que foi ungido por Bolsonaro. Na prática, foi uma forma de terceirizar a negativa de apoio a Flávio. Beleza. O grande nó, no entanto, para o PP e União Brasil é o seguinte. Vocês não querem apoiar o Flávio? Ok. Mas se Flávio mantiver sua candidatura a presidente, ele vai estar inviabilizando o lançamento do Tarcísio. E também no Ratinho Júnior de qualquer um outro, que é o preferido do Centrão para disputar o Palácio do Planalto. Tarcísio não pretende fazer qualquer movimento que contrarie Bolsonaro. Numa palavra, Flávio tirou a candidatura de Tarcísio. Na tarde desta terça, a dupla se reuniu com Marcos Pereira, né, Marquinhos Censura, que é presidente nacional do Republicanos, o partido de Tarcísio. Na conversa, Ciro e Rueda atualizaram Pereira sobre o jantar da véspera e compartilharam suas impressões sobre a falta de viabilidade de Flávio Bolsonaro. A propósito, Marcos Pereira não estava em Brasília, né? Mas se estivesse, provavelmente não ia ao encontro ocorrido na Casa do PL. Legal. Depois não se arrependa. Aí veio a Mônica Bergamo. Flávio Bolsonaro ouviu do Centrão, que é candidato pesado para campanhas do Norte e do Nordeste. Pesadíssimo, né? Bom mesmo é o Tarcísio. Tá magrinho o Tarcísio. Tem que tomar um Ozempic. Mas o que eu achei curioso da Mônica Bergamo é já no primeiro parágrafo que ela fala assim, ó. O senador Flávio Bolsonaro ouviu de dirigentes de partidos, ok, aí você pensa no Centrão, e de políticos do PL e do Centrão. Peraí, e de políticos do PL? Até a turma do PL também tá jogando contra o Flávio. Ainda bem, né, que no máximo aqui tá soltando na imprensa, né? Pelo menos até então tá restrito nessa discussão a discussões privadas. Que a candidatura dele é muito pesada para ser apresentada a eleitores do Nordeste e também de alguns estados da região Norte, em que Bolsonaro sofre rejeição, né? Quem não vai ter rejeição é o Tarcísio. Ciro Nogueira, por exemplo, é do Piauí e tem especial interesse em uma boa performance eleitoral no estado. Mas, gente, eu nasci e fui criado em Feira de Santana a minha vida inteira. Eu conheço a realidade do Nordeste. Tem a Dona Rosa que apareceu esses dias aí, nossa tia do Zap aí comentando também algumas coisas, ela que é lá de Recife. Meu amigo, tu pode lançar qualquer um, absolutamente nenhum candidato da direita hoje tem força no Nordeste. Ou terá. Tarcísio não tem, não terá. Flávio não tem, não terá. Zema não tem, não terá. Esse argumento aqui não serve de nada. Mas de nada. Absolutamente pra nada. Pra nada. O Nordeste é o Nordeste. Se tem um nome que realmente tem chance de crescer no Nordeste, é o nome de Bolsonaro. Tem muita gente que realmente associa o nome de Bolsonaro a uma posição, né, de antagônica ao Lula e realmente não gosta do Lula. É um papo de maluco querer falar que não, o Flávio não tem condição porque tem rejeição. Vocês são loucos, velho. Aí vem, né? Rogério Marinho tem uma base eleitoral no Rio Grande do Norte, União Brasil também ambiciona fazer uma boa votação nessas regiões. Davi Alcolumbre, por exemplo, tem base eleitoral no Amapá.
Tá. Por isso, o nome de Tarcísio teria preferência de todos. Por quê mesmo? Assim, me explica por que na disputa Lula versus algum outro, o Tarcísio teria mais vantagem do que o Flávio Bolsonaro. No Nordeste, o cara que já tá contra o Lula, ele já tá entendendo que o PT é o problema e ele vai votar em qualquer um contra o PT. Ele seria um candidato da direita ligado aos bolsonaristas, mas sem ser um bolsonarista típico. Não alcançaria, portanto, a rejeição que hoje tem o filho do presidente. Conversa mole. E assim, e ainda que você aceite esse ponto, o Tarcísio não teria a rejeição, tá? Mas o Tarcísio também teria nem perto o empenho que as pessoas já estão mostrando para apoiar e virar votos a favor do Flávio Bolsonaro. De acordo com lideranças políticas, Flávio demonstrava ansiedade na conversa, falando sem parar e garantindo ter pesquisas que mostravam que ele pode sim superar obstáculos e vencer as eleições de Lula. Eu acho que se isso aqui foi para queimar o Flávio, só fez reforçar que a candidatura dele é para valer. Porque se o cara tá ansioso, falam se é porque realmente tá empolgado, hein? E convenhamos, né? Sentir o gostinho de ser candidato empolga a pessoa. Na visão de diversos líderes, Flávio se uniu aos irmãos e convenceu o pai de que é melhor ser para a família ter um candidato para manter o legado de votos do ex-presidente no âmbito familiar. Será? É que eu fico pensando que às vezes é má vontade da imprensa. Será, gente, que o que está acontecendo é só a vontade de manter os votos? Ou será que existe verdadeiramente uma divergência ideológica? Onde você tem um grupo que claramente tem posição política, que é o grupo de Bolsonaro, que realmente bate de frente com muitas coisas, só para manter o voto ou é uma incompatibilidade de agendas? Agora o ponto ali, né? Flávio se uniu aos irmãos. Estamos comentando isso tem tempo, né? Importante essa união. Muito importante. Muito importante. A Pamela rebate aqui a Mônica Bergamo com dados, números. E números normalmente incomodam a turma da esquerda. Ô, Mônica Bergamo, nos últimos 7 dias, os estados que mais tiveram volume de buscas por interesse em Flávio Bolsonaro no YouTube, 3 deles compõem o Norte e o Nordeste. Logo, né, acredito que os líderes com que você conversou estão desconexos da realidade popular. Afinal, sequer tiveram tempo suficiente para visitar suas bases e fazer as respectivas pipetas para ter o termômetro real da coisa. O candidato é pesado mesmo, pois tem um único sobrenome que pode vencer o Lula nas urnas em 26. O resto é ataque especulativo eleitoral de quem quer projetar os seus sem o devido respeito ao eleitor real e popular. E se você quer realmente salvar o Brasil, bicho, você tem que levar a verdade, você tem que trabalhar para isso acontecer. Ciro Nogueira que use sua força. E tá ali, ó. Primeiro, Distrito Federal. O segundo estado que mais estava se pesquisando sobre o Flávio. Rio Grande do Norte. Terceiro, Paraíba. Quarto, Rondônia. Quinto, Mato Grosso. Isso aqui são números. Números, viu? Números. Oficiais. Pesquisa do Google. E aí? É que o YouTube é da Google, né? Alphabet. Um conglomerado. Tá aí. Os estados que estão interessados em ouvir mais. Se aprofundar um pouco mais. Já que estamos falando da Mônica Bergamo, apareceu um recorte dela aqui. Curioso. Curioso. Da Mônica Bergamo. Falando o seguinte, ó. Pera aí. É esse aqui. O Centrão estava navegando em outras águas, né? O Bolsonaro estava virando meio que um... De fato, né, Megali? O Centrão estava navegando em outras águas, né? O Bolsonaro estava virando meio que um passado distante, né? E agora, ao colocar o Flávio na disputa, ele volta com força aí para a mesa de negociações. Então, realmente, a desconfiança é que não seja uma mera coincidência, que o Flávio lança a candidatura e 4 dias depois passa esse projeto que ninguém queria que passasse. Os dois maiores partidos da Câmara não deixavam passar, que era o PT e o PL. Aí o PL dá sinal verde, vai e consegue fazer o projeto andar. É bom lembrar que esse projeto, qual que era o empecilho? Porque o Hugo Mota ia colocar a dosimetria para ser votada e o PL falava, nós vamos apresentar uma emenda para colocar anistia. E nós temos voto para passar anistia. Bom, mas o combinado com o Supremo Tribunal Federal é que não tem anistia. Então não vou botar para votar. Ah, tá bom, só boto para votar se vocês não apresentarem anistia. Então tinha que ter essa negociação com o PL, né? Para que todas as pontas fossem amarradas. E o PL, que resistia muito, depois disso liberou, né, Megali? Olha aí, o Bolsonaro trocou e o Centrão não pediu 6, né? O Centrão escondeu. Bem, aí vai ficar menos tempo preso, mas não poderá ser candidato. Não, candidato aí também, né? Nem tanto, mas conseguiu algo a mais do que ele tinha uma semana atrás, né? Ou seja, foi Você vê, né? Para além de toda a força da candidatura dos Bolsonaro, além de ter realmente uma candidatura de direita, além dessa candidatura reforçar e ajudar a eleger uma bancada de pessoas realmente alinhadas a essa agenda, além de tudo isso, traz Bolsonaro de volta pra mesa, né? Aquele bode na sala que todo mundo queria tirar. O Centrão achou que tava livre de Bolsonaro.